Fala galera, eu sou o Muralha, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal. O vídeo de hoje, rapaziada, eu trouxe pra vocês aqui um caso muito misterioso, tá, rapaziada? Real, tá, rapaziada? Mais uma vez dos Estados Unidos, né, rapaziada? Quem está apresentando é o nosso parceiro Peter, tá, rapaziada? Do canal Peter aqui, tá, rapaziada? Assisto direto ele. Esse vídeo aqui veio direto do Casos Reais, tá, rapaziada? Casos Reais, Peter. O outro vídeo que foi da onde eu tirei esse canal, mas esse vídeo é do canal do Casos Reais do Peter aqui, tá, rapaziada? Não sei se vocês entenderam, mas é mais ou menos assim. Já se inscreva aí nos três canais, todos os três estão aí embaixo, tá? São muito bons, eu recomendo bastante. Eu assisto direto, gosto muito do Peter. Inclusive eu sou fã do cara, assisto direto mesmo, tá, rapaziada? Sou muito fã do cara. Porque era uma família normal, tá? Uma família ali de 2 crianças e 2 adultos, uma família de 4 pessoas. E essa bruxa, ela aterrorizava essa família, tá, rapaziada? Porque, pelo que indica, ela gostava muito da mulher, né, rapaziada? Da mãe da galera ali, a general, né? E aí ela não gostava de nenhum dos outros, somente daquela pessoa. Só que essa bruxa, ela perturbou muito, só que também, digamos que ela era uma amiga, tá, rapaziada? Ela perturbou tanto que chegou a ser uma amiga, tá, rapaziada? Vocês vão entender ao longo da história, tá, rapaziada? E aí nós tiramos nossas conclusões se realmente pode ser real e não pode, né, rapaziada? Né? Mal, sussurra antes de gritar. A gente vai voltar ainda mais no passado, agora pro século XIX nos Estados Unidos. Para uma fazenda enorme, cheia de neblina. Nesse cenário, uma família comum do interior presenciou o impossível durante anos. Mas enquanto o marido e os filhos eram tormentados por uma entidade poderosa, ela foi amada pela mesma criatura. Essa é a história real da mulher que sobreviveu à bruxa mais temida dos Estados Unidos. Uma mulher que nunca viu o rosto da entidade, mas que, até morrer, jurava que não se tratava do diabo, mas uma pessoa que, por algum motivo, gostava dela. Com vocês, a sobrevivente da bruxa de Bell. O ano era 1817 e o Tennessee ainda era uma terra com campos sem fim. A família Bell vivia ali há alguns anos, né? Uma fazenda própria. Rapaziada, já prestaram atenção que a maioria das histórias sempre é nos anos 1000 e pouco, né, rapaziada? Raramente é algo que aconteceu no ano, né? Normalmente as coisas são 1800, 1900 e pouco, tá, rapaziada? E aí fica muito difícil acreditar, já por esse motivo, né, rapaziada? Pelo fato de não ter, cara, não ter, assim, uma filmagem, sabe? Nada em 4K e fica muito difícil, cara, de saber se é real ou se não é real, tá, rapaziada? Hoje em dia não acontecem mais casos assim. Aí eu fico pensando, então, os monstros pensam, já que agora tem não vou aparecer não, senão vão querer me filmar. E aí, cara, fica difícil, cara, entender. Fora que as fotos que aparecem, rapaziada, são sempre de pessoas já antigas. A foto às vezes é em preto e branco ainda. Aí fica muito difícil, rapaziada, de acreditar. Né, esse já é o primeiro ponto. Na minha opinião, esse já é o primeiro ponto. Mas varia de acordo com o que vocês acham aí. Deixem aí nos comentários aí. Próspera, perto do rio Red River. A mãe da família era Lucy Bell e ela era o coração da casa. Uma mulher doce, tranquila, sabe? Aquela mãezona para os filhos e esposa dedicada. Ela era casada com o John e ele era como qualquer outro cara da região naquela época. Um homem mais rígido, trabalhador, respeitado. Os filhos da Lucy eram crianças também como quaisquer outras. Ativas, brincalhonas, arteiras, mas que sempre respeitavam os pais. Não tinha nada de especial naquela fazenda, até que uma aparição mudou para sempre a rotina deles. Naquela fazenda enorme, onde nada era imprevisível, um dia comum, a Lucy estava prestes a servir o jantar. Já era quase a hora das crianças chegarem agitadas da escola. E ela sabia que exatamente na hora marcada, o marido ia chegar caladão, com os problemas do trabalho guardados na cabeça dele. Mas naquele dia foi diferente. Lucy viu o John chegar às pressas, com uma cara assustada, de um jeito que ela viu poucas vezes, né, em todos esses anos de casados. O que a Lucy ouviu naquele dia era inacreditável. O John contou pra ela que já estava no caminho para casa, quando viu uma criatura estranha na estrada. Era como se fosse um cachorro com cabeça de coelho. Ele disse que se assustou com a criatura e, sem esperar nada, ele pegou a arma dele e atirou contra o animal estranho. Mas o pior é que quando ele atirou, a criatura não fugiu. Ela simplesmente desapareceu no ar. Ouvindo isso, a Lucy pensou por um momento que o marido estava ficando doido. Não existe nenhum animal assim. Corpo de cachorro, cabeça de coelho, não dá, né? Mas ela conhecia o John. Os olhos dele não mentiam pra ela. Ele tava... Pô, rapaziada, então, né? Pô, já sabe que
que mais ou menos a linha do cara é o seguinte, o tipo de pessoa que passa o dia todo trabalhando, o cara já é sério, tá ligado? Aquele tipo de persuasão, sabe? Aquele pai persuasão mesmo, aquele pai rígido mesmo do tempo antigo, tá ligado? Tipo nossos avôs. Pô, o cara chegar, um cara sério mesmo, e pá, chegar aqui todo dia normal, sabe? Aquele cara sério, pra uma vez ele chegar assustado assim, é porque a chance de ser mentira, rapaziada, é muito baixa. Se o cara tem muita preocupação, o cara não vai perder o tempo, né, contando uma mentira. Então, basicamente, se ele chegasse falando essas coisas, se não for uma pessoa tipo assim, brincalhona, uma pessoa e tal assim, eu já acreditaria logo. De primeira, eu já acreditaria. Ainda mais se fosse que passasse o dia todo em casa, arrumando a casa e pá, eu acreditaria. Apavorado demais para ter sido só uma impressão. Seja lá o que o John tinha visto, ele realmente viu. Bom, eles deixaram esse assunto para lá durante o jantar, mas antes de dormir, a Lucy não conseguiu esquecer a imagem daquela criatura na cabeça dela. Tipo, o que será que era aquilo, né? Mal sabia a Lucy que esse era só o primeiro de muitos fenômenos que ela ia ficar sabendo. Alguns dias se passaram, era fim de semana, e a Lucy estava tirando a poeira dos móveis da sala quando o filho dela, o Drill, chegou correndo em casa. Ela estava pronta para repreender o filho quando ele contou que tinha visto um pássaro gigante pousado na cerca. No começo, a Lucy achou que era uma bobeira de criança, mas o detalhe... Pronto, agora sim, né, rapaziada? Eu tipo assim, não é porque é criança, né? Não, um pouquinho, né, rapaziada? Mas tipo assim, agora sim, eu não acreditaria. Assim, eu levaria mais ou menos na brincadeira, né, rapaziada? Aí eu levaria mais na brincadeira, né? Porque criança, imaginação e tal, mas assim, eu não acreditaria de primeira. De primeira, eu não acreditaria, né, rapaziada? Assim, a não ser que realmente ficasse assustado ao ponto de chorar e tal, aí eu poderia acreditar, mas de primeira assim, eu não acreditaria. O que o filho dela contou em seguida fez o sangue da Lucy gelar. Ele disse que o pássaro não era parecido com nenhum outro. Ele era maior do que outra pessoa, maior do que a própria Lucy. O pássaro ficou na cerca olhando para ele e ele paralisou de medo. Alguns segundos depois, o pássaro voou para longe. A princípio, Lucy falou que qualquer mãe falaria no lugar dela. Ela disse para o filho se acalmar, que deveria ser a imaginação dele, algum efeito do sol forte naquele dia. Bom, ela acalmou o garoto, né, e o dia seguiu normal. Mas por dentro, ela não conseguia esquecer. Já era a segunda criatura inexplicável que aparecia ali nas terras dela. Naquele mesmo mês, outras situações estranhas aconteceram. Dean, um dos escravos da fazenda, chegou contando que estava sendo perseguido por um cachorro preto. Um cachorro que não parecia normal, e só aparecia à noite. A filha dela, Betsy, chegou uma tarde contando que tinha uma menina de vestido verde sentada num galho de uma árvore, mas ela nunca viu aquela menina antes. A essa altura, Lucy sabia que todos os relatos eram estranhos demais para ela ignorar. E foi aí que ela se deu conta. Algo estranho. Pô, mano, assim, se até o escravo, né, rapaziada, pô, já fico até meio triste só de ouvir isso, mas tipo assim, digamos que o funcionário, vou falar funcionário porque é uma palavra pesada. Se o funcionário, né, que trabalha ali nas terras, vem assustado, já vem contando, fora que o filho, o marido contou, a pessoa não vai acreditar, não é possível, não é um ponto de ir embora, mas aí eu já passava a ficar com medo, né, a ficar esperto. Estranho estava se manifestando na fazenda. E a cada relato, essas coisas pareciam vir se aproximando cada vez mais da casa dela. As coisas começaram a piorar numa noite, ainda em 1817. A Lucy tinha acabado de servir o jantar e todos estavam à mesa quando eles começaram a ouvir batidas nas paredes do lado de fora da casa. A casa da família Bell era de madeira e as batidas pareciam de alguém rondando a casa, andando e batendo, andando. Vixe, rapaziada, aí já ficava com medo. Se eu perguntasse a primeira vez e não falar, já ficava logo assustado. Pô, nesse tempo claramente já podia ter arma em casa. Então, se existia, eu acho que existia, não é possível. Eu já pegaria logo a arma, já ficaria logo esperto, sabe? Perguntava, já ficava logo ligeiro. Eu, se fosse o pai, no caso, já ficava logo esperto. Não ia esperar nada, nem perguntar nada não. Já ia dizer logo, quem é que tá aí, meu parceiro? Já ia ficar logo ligeiro, assim, né? E batendo. Na mesma hora, o John ficou furioso. Ele levantou da mesa, chamou os filhos, pegou a arma e eles foram pra fora pra pegar o engraçadinho e vazou. Mas você deve imaginar o que aconteceu. O John e os filhos cercaram a casa e não tinha absolutamente ninguém lá. Nenhuma pessoa, nenhum animal, nada. Só a escuridão da noite na fazenda. Nessa hora, a Lucy manteve o controle e tentou acalmar todos. Mas no fundo ela sabia. Aquilo que estava rondando a fazenda finalmente chegou na casa. Naquela noite ela colocou as crianças para dormir como fazia todos os dias. Cobriu cada um e deu um beijo de boa noite. Ela só mudou uma coisa. Dessa vez ela não apagou o lampião do quarto e deixou as crianças com uma pequena luz. Lucy demorou para pegar no sono naquela noite, só pensando em tudo que de estranho que vinha acontecendo. O dia amanheceu e as crianças desceram reclamando pro café da manhã. Todos os filhos contavam ao mesmo tempo a mesma história.
Não, tipo assim, na hora que eles saíram, poderia ser, né, rapaziada? Por aí que o cara, quando escutou que eles já estavam saindo, poderia ter fugido. Assim, no tempo de que estão falando aí, não parece que alguém ia ter, sei lá, tô passando de boa, vou ali assustar os vizinhos. Seria algo que eu faria? Eu faria. Se fosse uma casa de madeira, se eu fosse criança, eu faria. Mas de noite, no mato, eu não iria. Eu não iria. A essas horas, não. Muito menos eu acho que um adulto faria isso. Mas se fosse real, poderia ser uma pessoa realmente que poderia. Nada é impossível, né, rapaziada? Poderia se ser uma pessoa que tivesse batido na porta e quando viu que eles estavam saindo, poderia ter fugido. Na minha opinião, é isso. Alguém entrou no quarto deles naquela noite, puxou os cobertores e jogou todos os travesseiros no chão. Lucy conhecia os filhos dela, né? Eles não inventariam uma coisa dessas. Além do mais, todas as crianças estavam assustadas de verdade. Não era só uma brincadeira, ok? Mais uma vez, Lucy fingiu que tudo estava bem, mas já não estava mais. O que quer que fosse aquilo que aparecia lá fora, agora entrou. Lucy era uma mulher temente a Deus. E se antes ela já rezava pedindo proteção, agora mais do que nunca, ela suplicava por isso. Só que ao invés de afastar as manifestações, Lucy assistiu de camarote as manifestações ficarem cada vez mais intensas. Era um fato. Aquele espírito estava ficando mais poderoso. No começo eram aparições em formas diferentes. Depois ele começou a interagir com objetos, socando as paredes, batendo portas repetidamente, jogando objetos pelo ar. Até que um dia a filha da Lucy chegou chorando aos berros. Rapaziada, a esse nível já é papo Deus. Já foi, já ia sair dali logo. Papo de procurar outra casa, em vender o terreno com casa e tudo. Aí, oxi, o cara aparecesse que é quanto, parceiro? Pô, R$10. Lhe passo $10. Lhe passo por $10. 10 moedas, uma carroça. Pode ficar. Dá até pro escravo se ele quisesse. Não, pode ficar, mas eu não ficaria mais na casa. Não ficaria. Berros e pulou no colo dela. A Lucy achou que a Betsy tinha brigado com algum dos irmãos, mas quem dera que fosse só isso. A Betsy contou que alguma coisa puxou o cabelo e arranhou o rosto dela. Quando a Lucy olhou direito, tinha mesmo marcas ali de unha no rosto da menina. O pior de tudo é que não parou por aí. Todos os dias alguma coisa invisível agredia a Betsy fisicamente. E a própria Lucy chegou a presenciar isso acontecendo. Eram puxões de cabelo, arranhões, empurrões. E a esse nível a mulher ainda não acredita e não saiu da casa. Não é possível. Ela vai esperar matar alguém pra ela sair fora. Vai esperar matar alguém. E aí, mano, nesse nível eu já tô torcendo que quem morra seja ela. Mas infelizmente, como ela é a preferida, né? E é osso. Mas nesse ponto aí já tava torcendo pra que fosse ela que morresse. Beliscões, até tapa na cara da menina, e tapa que deixava marca de dedos. Marca de dedos invisíveis nos olhos dela. O marido da Lucy também começou a sofrer interferências físicas e às vezes, quando ele ia falar, alguma coisa simplesmente paralisava a boca dele. A essa altura, a família estava sempre em estado de alerta. A qualquer momento, qualquer coisa extraordinária podia acontecer. E acontecia. Mas a família Bell era muito reservada. Eles passaram semanas sofrendo com essas manifestações e guardando segredo. É porque, quem quer acreditar neles? A Lucy ficava aflita o tempo inteiro e numa noite, deitada pensando em tudo aquilo, ela se deu conta. Aquela entidade judiava de todo mundo da casa, menos dela. Todos já tinham sido assustados e agredidos diretamente, menos ela. De qualquer forma, Lucy rezava dia e noite para que Deus livrasse a família dela desse tormento. Mas parece que quanto mais ela rezava, mais forte, mais poderosa aquela coisa ficava. E foi numa tarde dessa que a Lucy ouviu a voz da entidade pela primeira vez. Era uma voz bem baixinha, mas constante. Um cochicho dentro da casa. Ela achou que devia estar impressionada, mas não era coisa da cabeça dela. Todo mundo ouviu os cochichos baixinho. A entidade alcançou um novo nível de manifestação e a partir dali ela ia passar a se comunicar com a família. E todo mundo ouvia o que ela dizia. Os cochichos continuaram baixinhos por uns dias e foram aumentando o volume aos poucos. E aí a Lucy entendeu o que a voz estava fazendo o tempo todo. A voz estava cantando um hino da igreja que a Lucy gostava muito. Será que aquela música era para ela? Até que chegou o ponto de se comunicar normalmente. Igual eu e você agora, né? Como a gente está fazendo aqui durante esse vídeo. Uma voz invisível e constante dentro da casa deles. A família podia perguntar coisas e ela respondia. Eles começaram a ter conversas inteiras. E com o passar dos dias, a família continuava assustada com tudo isso. Mas meio que foi se acostumando, ok? A entidade ainda aprontava, machucava as crianças, principalmente a Betsy. Ela brigava com o John, ela matou o gato deles. Mas com a Lucy o tratamento era diferente. Ela cantava para Lucy, principalmente hinos da igreja que ela tanto gostava. Ela deixava frutas secas e flores de presente na porta da cozinha para Lucy. Ela citava trechos inteiros da Bíblia para ela. Até que chegou num ponto que o marido da Lucy não aguentava mais aquela entidade e resolveu se abrir para o melhor amigo dele, que morava numa fazenda vizinha. De começo o cara ficou incrédulo, né? Até que o marido da Lucy convidou um amigo e a esposa para passarem uma noite lá. A Lucy ficou apreensiva com esse plano, porque ela sabia que a entidade gostava só dela, de mais ninguém.
Durante aquela noite, quando o casal de amigos foi dormir no quarto de hóspede, a entidade resolveu aprontar com eles e fez eles passarem pelos mesmos tormentos que as crianças. Cobertor sendo puxado, travesseiros arremessados, barulhos, objetos jogados. Na manhã seguinte, o amigo disse para Lucy e o marido dela que aquele espírito na casa era igualzinho os que apareceu na Bíblia e foi embora apavorado. A Lucy ficou constrangida, mas não sabia o que fazer. Só que a partir daí as coisas tomaram... Eu ia nem que me pagasse. Se o amigo chega pra mim, na minha casa é assombrada, vamos lá passar uma noite lá. Oxe, meu filho, a casa é sua, mora você. A casa é sua, não é minha, não foi eu que comprei. Se vire, o bicho tá na sua casa. Aí o cara vai, pô, por mais que seja algo inacreditável, chega a ser acreditável sim, rapaziada. Porque, não, na minha opinião, rapaziada, se o cara fala pra mim num tom sério, sem brincadeira, que tem assombração na casa dele, e ele tá me chamando pra eu poder ver, cara, eu ia acreditar na hora. E meu conselho seria dizer, taca fogo, sai de lá na hora. Outra proporção. A fama do espírito que atormentava a casa dela se espalhou. As pessoas apareciam lá só para ver os fenômenos acontecerem. E aconteciam. Pouco tempo depois já tinha virado lenda. A bruxa de Bell. E parece que quanto mais curiosidade, quanto mais gente querendo ver, mais a bruxa aumentava de poder. Uma vez um visitante perguntou para ela o que ela poderia fazer de extraordinário. E ela resolveu mostrar até onde ela era poderosa. Ela começou a citar um sermão dado numa igreja da região e logo depois emendou num outro sermão que foi dado no mesmo dia, no mesmo horário da outra igreja. Ela recitou palavra por palavra dos sermões que foram dados ao mesmo tempo em igrejas de mais de 20 quilômetros de distância uma da outra. As pessoas que estiveram nas duas igrejas confirmaram tudo sem entender como é que isso era possível. Além disso, a bruxa conhecia muito bem a Bíblia de ponta a ponta e parecia gostar de discussões religiosas. Outra diversão dela era fofocar. Ela contava coisas íntimas que aconteciam nas outras casas. E quando algum viajante ia para lá e confrontava ela, ela contava para pessoas coisas tão pessoais que não tinham como alguém saber, a não ser um espírito ou uma bruxa. Às vezes a Lucy se pegava pensando no quanto tudo aquilo parecia irreal, seja lá o que aquela manifestação fosse, né? Ela era demais para entender. Ela era inteligente e poderosa, o que começou com pequenas aparições e sussurros, se transformou numa presença. A bruxa passou a fazer parte da casa, do dia a dia dela e da família. A bruxa não ia embora, e quanto mais ela ficava lá na casa, mais a Lucy se preocupava. A bruxa passou a implicar mais ainda com o marido dela. Ela xingava e ameaçava o John, e numa certa noite, ela disse em alto e bom tom que ia matar ele. Lucy sentiu como se o chão desaparecesse debaixo dos pés dela. Foram tantos fenômenos bizarros e poderosos nos últimos meses, que ela não tinha como duvidar de que a entidade fosse capaz de mais alguma coisa. Ela... Não, rapaziada, aí já é demais. Aí eu vou, não. Se ela gritasse pra mim, eu não. Se eu vou morrer, pô, pelo menos vire alguém aí e vier na mão. Saia na mão comigo. Aí sim, se eu perder, vou de arrasta. Mas saia na mão comigo. E pô, velho, que mulher é essa? Meu Deus, cara, a mulher parece que é retardada. Até agora não viu que a bruxa odeia o resto, só ama ela. E a mulher ainda parece que ela gosta de ver a família dela sendo destruída. Ela só pode apanhar em casa. Na minha opinião é isso. Ela só pode apanhar do marido pra desejar que ele morra. Porque... com isso tudo que aconteceu e ainda não saiu da casa, cara, merece uma surra. Aí eu torço que a bruxa mate mesmo. Mas tipo assim, se eu fosse o marido, eu largava ela na casa e ia embora na mesma da hora. Ou então eu chamava a bruxa pra sair na mão. E também, cara, não parece ser uma bruxa não. E, cara, nesse tempo já existia lésbica, é porque ser uma bruxa é mulher, ela é bruxa, e gosta da outra mulher, achar bonita, que mulher é essa? Só pode ser a Anitta, porque pra tá assim, né, rapaziada, só pode ser a Anitta. Pra ter essa beleza toda, e é quem é, velho, do Jardim do Éden. E pra mim, na minha opinião, é o próprio capeta que tá assombrando. Porque esse nível de poder aí, rapaz, tá cheatado, só pode. Sempre fez tudo o que quis. E foi dito e feito. John teve uma morte agonizante e Lucy estava ali, do lado dele, desesperada, até o fim. A bruxa envenenou o marido da Lucy e, no desespero, isolados na fazenda, não houve tempo para buscar ajuda. John morreu na frente da Lucy e a partir daí ela sabia que tudo na vida dela estava nas mãos da entidade. E mesmo assim a mulher não saiu da casa. Mesmo que viu que o marido morreu, a mulher não saiu na casa. É por isso, cara, certo momento não dá pra deixar o controle na mão, cara, de pessoas que não têm a plena consciência, mano. Ou, cara, não tô falando mal das mulheres em nenhum sentido, tá, rapaziada? Mas em certo momento, se o cara dá pra ver que, cara, o jeito é isso, pô, o jeito é isso, mano. Saia, não agride nem nada, mano. Não agride nem nada, nada. Tô falando nesse sentido aqui. Saia, mano. Se você vê que a situação tá desfavorável, mano, saia. Se não tá dando certo, saia, cara.
Abra os olhos e saia. Ali ela já tinha certeza. A bruxa não gostava de ninguém, só dela. Ela foi escolhida. Ela só não entendia o porquê. Ela se lembrou que uma vez, né, quando a bruxa discutia com o John, ela chegou a dizer que ele não merecia a Lucy, porque a Lucy era a mulher mais perfeita que existia na Terra. Essa lembrança fez a Lucy tremer por dentro. Será que todos os outros da família estavam em risco? Será que a bruxa queria a Lucy só pra ela? Depois do enterro do John, a Lucy voltou pra casa com os filhos. Todos estavam arrasados. A casa estava em completo silêncio até a bruxa resolver comemorar. Ela ficou horas cantando músicas festivas que homens cantavam nas tavernas durante a bebedeira. Os anos se passaram e Lucy aprendeu a viver com a bruxa em casa. Os filhos cresceram e a bruxa continuava lá, poderosa como sempre, se manifestando da maneira que queria. A Betsy, uma das filhas da Lucy, já tinha virado moça e estava planejando se casar com um rapaz que também morava por ali em Red River. A Lucy concordava com o casamento, mas a bruxa, ela não. Ela exigiu que a Betsy desfizesse o noivado com o rapaz e depois de muitas discussões com a bruxa furiosa e vários tormentos que ela aprontou para o casal, a Betsy obedeceu e terminou o noivado. E foi por essas e outras que a Lucy entendeu que depois da morte do marido, ela não era mais a chefe de casa. A bruxa assumiu esse lugar. Mas depois que a Betsy rompeu o noivado, a bruxa se deu por satisfeita. Ela chamou a Lucy e disse para ela que estava indo embora e só voltaria daqui 7 anos. Lucy sentiu aquele mix de alívio e estranheza, mas não tinha nada que ela pudesse fazer. E foi dito e feito. Durante 7 anos, nenhum outro fenômeno aconteceu na fazenda e nem na casa da família Bell. A Lucy às vezes estranhava o silêncio, até meio que sentia falta das músicas sendo cantadas para ela, né? Das frutas deixadas de presente na porta da cozinha, ou de simplesmente ouvir a bruxa e o filho mais velho dela, o John Jr., conversando sobre o sentido da vida, os mistérios do universo e outros papos cabeça que os dois tinham na sala. Ali, Lucy experimentou a solidão de um jeito que ela nunca imaginou que fosse possível. Ela ficava se questionando se era certo sentir falta da entidade. Os 7 anos se passaram e a Lucy já estava envelhecida. Pô, mano, a bruxa fez do que fez, estragou a vida toda, velho. Fez a menina acabar com o casamento, mano. Estragou tudo. E a mulher mesmo assim não foi embora. Cara, eu tô num ódio dessa mulher tão grande, mano. Tão grande eu tô num ódio dessa mulher, cara. Pô, velho, aí é osso, mano, é osso. Mas sobre o cara, mano, fazer o que, né, mano? É o jeito, cara. Já tá tendo que conviver mesmo com a porcaria da bruxa e fazer o que, né? Só aceitar mesmo, conversar com ela, trocar um papo e tal. É, fazer o que? Eu não boto a culpa neles, não. A maioria Só dos na filhos mulher dela já mesmo. tinham se mudado e a fazenda estava silenciosa, coberta de folhas secas. E foi numa madrugada sem lua, enquanto Lucy costurava a luz de lamparina, que ela sentiu o vento soprar dentro da casa. As cortinas se ergueram, o ar ficou frio, então ouviu alguém dizer o nome dela, Lucy. Ali ela soube, a bruxa voltou. Use sua nota do Enem para ingressar em medicina na AFIA. Se você fez o Enem nos últimos 10 anos, A partir daí, as manifestações voltaram a acontecer dentro de casa. A bruxa passou mais 3 semanas entre eles, conversando, cantando e fazendo tudo o que ela queria fazer. Mas antes de completar 1 mês do retorno, a bruxa se despediu pela última vez. Ela prometeu que iria retornar daqui 107 anos e se manifestar para o descendente direto do filho mais velho da Lucy, o John Bell Jr. E quando a bruxa se foi de novo, Lucy viu encarando aquela solidão estranha. Ela sabia que 107 anos era tempo demais para que ela visse a bruxa de novo. E com a mesma aura de mistério que a bruxa apareceu, ela se foi de novo. Lucy Bell viveu mais 20 anos e nunca deixou a fazenda, nunca se casou de novo. Quando Lucy morreu, ela foi sepultada ao lado do marido. Mas ela nunca esqueceu daquela companhia sombria que cantava para ela. A história da bruxa sobreviveu ao tempo o suficiente para esperar os 107 anos. Em 1935, o descendente vivo mais próximo da Lucy era um médico chamado Charles Bale Bell, trineto da Lucy. 1 ano antes da promessa de retorno da bruxa, o Dr. Charles Bell, que era neurologista, publicou um livro sobre a bruxa de Bell. No livro, ele trazia de volta os manuscritos da família, que foram passados de geração em geração, registrando os fatos sinistros que os antepassados dele viveram no século XIX. Por causa desse livro, o caso da bruxa de Bell virou o primeiro relato oficial de assombração documentado nos Estados Unidos. Até hoje, estudiosos religiosos e céticos tentam decifrar esse mistério. Alguns dizem que foi histeria coletiva, outros que era truque. Mas há coisas que não se explicam. As vozes e fenômenos na casa da Lucy Bell foram testemunhados e registrados por dezenas de pessoas, incluindo políticos, médicos e juízes da época. Mais de 2 séculos depois, o local onde a fazenda ficava, hoje na cidade de Adams, no Tennessee, é um ponto turístico. Visitantes de hoje dizem que presenciam vultos inexplicáveis que aparecem nas fotos, ouvem passos, cantos na voz de uma mulher. Isso levanta teorias de que talvez a bruxa nunca tenha saído de lá. A entidade pode ter aprontado coisas terríveis na fazenda, mas uma coisa ninguém pode contrariar.
a bruxa amava. E ela amava Lucibel. Meu patrão, vou te contar em que história, viu? Mas tipo assim, né, vai ver, eles não saíram porque deu mau trabalho, velho, pra conquistar ali a fazenda, a casa não tinha pra onde ir, vai ver nesse tempo. As casas ainda não eram construídas, né, rapaziada? Tinha que construir ainda, não tinha que nem como alugar, né, rapaziada? Então, acho que por esses motivos eles não saíram das terras, né, rapaziada? Mas tipo assim, eu venderia, mano. Venderia ou então derrubava e construía outro em outro lugar. Vai ver aquele terreno ali já era da bruxa, né? Ela tinha atormentado outras famílias, né, rapaziada? E aí, depois de um tempo, quando ela veio se manifestar, já era outra família. E aí, resultou nisso, né, rapaziada? E bom, essa foi a história, né, rapaziada, da bruxa de Bell, né? Eu não posso mentir porque já aconteceu realmente coisas assustadoras comigo. Já morei em casa mal assombrada também, né, rapaziada? Casa da minha avó, relacionadas batidas ao redor da casa, né, rapaziada? Na casa da minha avó tinha um tipo de cavalo, né, rapaziada? Que ele ficava rodeando a casa, só que tipo assim, ao redor da casa da minha avó tem muitas árvores e na frente tem uma cerca. Cavalo não cabe ali dentro, né, rapaziada? Mas tinha algo que ficava rondando ao redor da casa da minha avó, né, rapaziada? E minha família contava que era um lobisomem, né, rapaziada? Que ficava rodeando a casa. Uma vez eu já escutei. Ele ficava pocotó, 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 e fazia aquele inhi do cavalo, né, rapaziada? Só que aí minha avó falou que na verdade era um lobisomem, né, rapaziada? Porque ele ficava rodeando a casa, né, rapaziada? Eu nunca cheguei a ver, mas eu já ouvi, né, rapaziada? Já escutei os passos, já ouvi batendo na porta, né, rapaziada? Já vi ficando respirando bem na janela do quarto da minha avó. Eu não consegui me mexer, fiquei travado, mas com isso, hoje já faz mais de 3 anos, acho que já vai fazer uns 5, 6, 7, 8, que eu não passo um tempo lá, não passo umas férias lá, né, rapaziada? Quando eu vou, durmo um dia e outro, mas já quero vir embora porque eu ainda tenho esse medo, né, rapaziada? Porque foi algo que aconteceu. Eu ainda vou trazer, rapaziada, aqui um vlog onde eu vou lá, né, rapaziada? Qualquer dia que eu for lá, eu vou trazer pra vocês, vou mostrar tudo que aconteceu lá, né, rapaziada? Eu vou mostrar pra vocês, assim que chegar os outros equipamentos, eu vou trazer aqui um vlog pra vocês verem, rapaziada. Não é mentira, tá? É o que realmente já aconteceu. Então comente aí se já teve com vocês alguma história assim, se já aconteceu alguma coisa desse tipo pra vocês. E eu queria agradecer, né, e aqui recepcionar, tá, rapaziada, os 3 novos inscritos, tá, rapaziada? Estamos com 13, estamos agora com 15, né, rapaziada? Vocês que se inscreveram no canal, desculpem, eu não tive como olhar os nomes, mas sejam bem-vindos, tá, rapaziada? Eu sou o Muralha, né, e espero que vocês gostem dos próximos vídeos, tá, rapaziada? E comentem outras histórias aí que vocês sabem, querem que eu reaja, tá, rapaziada? Eu sou o Muralha, agradeço por estar aqui com vocês, né? Eu sou o Muralha e fui!